aquilo que compreende dentro da figura, né, gente? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa casa ou em qualquer lugar aí, dentro dela, se a gente coloca o piso, tá vendo o piso ali que você coloca na parte de dentro da casa? Isso seria a área, né? Aquilo que está dentro. Aí, vocês sabem o rodapé que tem na casa, né? O rodapé é o que fica em volta, né? Que fica na parede. Esse rodapé a gente chama de perímetro, isso mesmo, Gabriel. Então, o que a gente vai ver aqui não é perímetro, é área de figuras planas, né? A maioria das figuras planas. E de círculo também, tá? A gente vai falar um pouco sobre circunferência, ok? Então vamos lá. Para lembrar, pessoal, como é que calcula a área de um quadrado? Lembra? É lado vezes lado. Então eu vou colocar aqui, ó, um Lzinho aqui pra gente imaginar. O L seria um valor qualquer, tá? Então, a área é lado vezes lado. Ou a área é lado ao quadrado, né? L é o quadrado. Então, vamos colocar um valor aqui para que a gente imagine como que ficou. Se eu tivesse um quadrado e esse quadrado ele tivesse de lado 5 centímetros, qual seria o resultado da área desse quadrado? Como é que seria a área desse quadrado? Se fosse 5 centímetros de lado, tá? 5 vezes 5, isso mesmo. Ou 5 ao quadrado, né? E 5 vezes 5 dá 25. 25 o quê? Qual que é a unidade de medida que a gente está trabalhando aqui? Isso. Centímetros ao quadrado. Pessoal, é muito importante vocês lembrarem que quando a gente está fazendo cálculo de área, o resultado vai sempre ter a unidade de medida ao quadrado. Então, se é centímetros, vai ficar centímetros ao quadrado. Se for metros, metros ao quadrado. Isso somente na área, tá? No resultado do cálculo de área. Se fosse perímetro, ia ficar centímetros mesmo. Não coloca o quadrado, tá? Então, é isso, ó. Então, o resultado aqui, 25 centímetros ao quadrado. Tudo bem? É facílimo, né? Então, vamos lá. O próximo, a gente vai lembrar sobre o retângulo. É base vezes a altura. Isso. Eu vou escrever aqui do lado, né, para vocês lembrarem. Então, aqui é base, que a gente representa pela letra B, e a altura, que é representada pela letra H. Ok? Então, vamos lá. Então, como é que fica o cálculo da área? Fica base vezes a altura. Eu vou colocar o pontinho para representar a multiplicação, tá? Então, vamos supor que eu tivesse um retângulo, e esse retângulo, ele tem de medida 2, eu vou colocar metros, tá? 2 metros por 8 metros de base, tá? Ou comprimento, né? A gente pode falar base ou comprimento e a gente pode falar altura ou largura, que é a mesma coisa. Ok? Como é que eu fico, então, para calcular a área desse retângulo, pessoal? Isso. Então, seria a base vezes a altura. Isso, perfeito. Então, 2 vezes 8. O resultado dá quanto? 16. Portanto, 16 o quê? Isso, perfeito. Metros ao quadrado. Lembrando, pessoal, se eu não coloco a unidade de medida ao quadrado, o meu resultado ele não está completo, tá? Eu não completei a resposta, então tem que colocar metros ao quadrado, ou centímetros ao quadrado, milímetro ao quadrado, tá? Meu resultado final. Oi? Oi? Do retângulo? Então, o retângulo, ele tem base... Ah, tá. Não, sem problema. Então, o retângulo, ele tem base e altura, ou comprimento e largura, tá? Que é a mesma coisa. Então, para que eu calcule a área de um retângulo, eu multiplico base pela altura, tá? Então, vamos supor que eu tivesse um retângulo aqui e as medidas dele de base é 8 metros e de
a altura, ele tem 2 metros. Como é que eu faço para calcular a área? É só multiplicar, né? 2 vezes 8, que dá 16. Lembrando que no final eu preciso colocar a unidade de medida ao quadrado. Então, no caso, a unidade de medida dele é metros. Então, eu tenho que colocar metros ao quadrado, senão eu não terminei, tá? Senão a resposta não está completa. Não é que não está certo, é que ela não está completa. Então, eu tenho que colocar metros ao quadrado. Agora sim eu finalizei. No triângulo o quê? Área do triângulo? A área do triângulo é a mesma, é o que eu vou colocar aqui agora. A área do triângulo, ela é a mesma área, o mesmo cálculo de área do retângulo. A diferença é que eu divido por 2. Isso, porque todo triângulo é a metade de um retângulo, pessoal. Isso qualquer um, tá? Ele é a metade de um retângulo. Por isso que a gente sempre divide por 2. Esse é Teorema de Pitágoras, né? Que foi aquele que a gente viu anteriormente. O hipotenusa? Ah, sim, mas a gente não usa o H só. Não, a gente não usa H só, a gente usa IP. Quando é hipotenusa, você não usa só o H, tá? Tem essa diferença. Se você usar H, ela é altura mesmo. O H a gente usa para definir a altura, tá bom? Então vamos lá. O próximo, então, a gente vai falar sobre o triângulo. Vocês acabaram já de me dizer aí, né? Então, o triângulo... Então, vamos lá. O triângulo, como vocês mesmos acabaram de dizer, é a metade... Dá para enxergar aí, gente? Dá, né? A tela tá dando para ver aqui, na parte de baixo? Então, ó. O triângulo, todo triângulo é a metade de um retângulo. Então, o triângulo também tem base, que é a parte de baixo. Vou colocar um Bzinho aqui, que vocês já sabem que é base. E tem a altura do triângulo, tá? E o cálculo dele é o mesmo. Como eu disse, ele é a metade, olha. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Ai, esse caneta não tá... Se eu fizer isso aqui e fechar... Sai da frente aqui, gente. Se eu fizer isso aqui... Vocês estão vendo que eu fechei um retângulo, tá? Então, por isso, vocês sabem que ele é a metade, né? 2 triângulos vai dar sempre um retângulo, independente de que tipo de triângulo for, tá? Então, ele sempre vai ter a base e a altura. E como é que calcula, então, a do triângulo? É base vezes a altura, igualzinho do retângulo, só que eu divido por 2. Ah, professora, mas tem aquele outro triângulo que ele parece uma pirâmide, né? E aí, esse triângulo também é metade de um retângulo? E onde está a altura desse triângulo? Esse aqui, né? E aí, pessoal, eu tenho esse triângulo que não está muito bonito. Então, oi? Preciso. Então, olha, pessoal, eu tenho esse triângulo, ele tem uma base, assim como o outro, ó. Ele tem a base dele aqui. A altura dele fica da ponta do triângulo até a sua base, tá, gente? Então, a altura desse triângulo, ele tá no meio, tá? Essa seria a altura dele. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender? Ah, mas professora, será que ele é metade de um retângulo também? É sim, porque aqui, olha, se eu fechar ele aqui, eu tenho 2 pedaços de triângulo que dá um retângulo e aqui também. Tô também. Por quê? Bom, galerinha, então, como é que faz para achar a área desse triângulo, então? Tá dando pra ver? Eu tenho uma tela para o áudio e outra tela para vídeo. Sai e entra de novo, Carlos. Conseguiu? Conseguiu? Ah, então tá bom. Então, ó, para que eu calcule a área do triângulo, eu faço 3 vezes 6, né? Que é a base vezes a altura, e divido sempre por 2. Então, 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Lembrando, isso, perfeito. 9 centímetros ao quadrado. A gente não pode esquecer. Então, ó, pessoal,
funciona da mesma forma de resolver o triângulo. É a mesma coisa. Só que a gente conta a diagonal maior e a diagonal menor. Então você faz a multiplicação da diagonal maior, que seria dessa ponta até essa daqui, vezes a diagonal menor e divido por 2, tá? Que seria a metade. Porque se eu calcular, eu vou estar calculando um retângulo inteiro, tá? Se eu só fizer a multiplicação. Oi, pode falar, cara. Claro que não, só coloco o D maior, Dzão assim, não onde está o maior lado, tá? Mas não tem problema ficar ao contrário, tá bom? Então, não, é o D, a letra D maior aqui, ó, Dzão, significa diagonal. Então, é diagonal maior vezes a diagonal menor, por isso que tem um D maiúsculo e um D minúsculo, tá? Então, seria a diagonal maior, eu vou até colocar aqui, ó, colocar aqui para isso. Diagonal maior e a diagonal menor. Então, ó. Diagonal maior e a diagonal menor. Ok? Na verdade ele não pode ser classificado como um quadrado, porque tem um losango que não é um quadrado perfeito, né? Então, assim, ele tem umas pontas maiores, umas pontas menores, né? Então, o quadrilátero é. Isso. Tem 4 lados, né? É perfeito. Então, olha, a área, então, pessoal, é o mesmo jeito de calcular a área de um triângulo, tá? É a mesma coisa. Eu vou multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e divido sempre por 2, porque é a metade, tá? No losango é sempre a metade. É que tem muita gente que acredita que losango é sempre um quadrado. Todo mundo acha que todo losango é um quadrado. Então, acaba calculando que nem quadrado, lado vezes lado, e acaba errando, tá? Então, é isso, é a diagonal maior dessa ponta até essa ponta, vezes a diagonal menor de uma ponta a outra, dividido sempre por 2, tá? E aí, gente, como é que vai ficar a área desse losango? Dez vezes 6 que dá 60, isso mesmo. Dividido por 2 vai dar 30. 30 o quê? 30 o quê? 30 o quê? Isso, perfeito. Oi, pode falar.